Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos aqui então à 10ª edição do Simpósio de Violão da EMBAP, essa edição online do evento. Meu nome é Stefan Bolles, sou doutorando em Música pela Unicamp e essa será a apresentação do artigo A Transcrição Musical na Produção Artística de Milton Nunes, artigo que escrevi juntamente com o meu orientador Fábio Scarduelli. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e parabenizar toda a comissão científica, a comissão artística e todos aqueles que participaram da organização desse evento. É um evento que tem se tornado tradicional já na comunidade acadêmica, comunidade violonística, e é importante manter esse evento vivo, mesmo com essa situação adversa. Então, aqui fica o meu parabéns e o meu agradecimento, espero que todos aproveitem essa programação. Como o próprio título do artigo já sugere, neste texto discorremos sobre as práticas da transcrição musical para o violão. Fazemos uma breve reflexão em torno dos processos históricos, de como isso aconteceu e como isso é recorrente no violão. E, principalmente, fazemos uma reflexão em torno de como isso se deu nas práticas do violonista Milton Nunes, tanto nas suas performances, como na prática de transcrever obras para o violão, inclusive publicando uma série de obras transcritas. Por se tratar de uma figura relativamente desconhecida, em especial de uma nova geração de violonistas, achamos interessante começar esse artigo traçando um perfil biográfico de Milton Nunes. Esse violonista que nasceu na cidade de Santos, mas toda a sua atuação foi basicamente aqui na cidade de Campinas e no interior paulista. Ele foi aluno de Alfredo Scupinari, outro nome tão importante para o violão brasileiro, também para o violão aqui no estado de São Paulo. E teve uma atuação intensa como professor, como compositor e como intérprete. Como compositor, muitas das suas obras foram publicadas pela Irmão Vitale, pela Record Brasileira, tanto obras originais quanto as transcrições, que são alvo do nosso artigo. Como intérprete, ele deixou um LP muito interessante, um registro histórico bem legal, que foi lançado em 1961. Esse LP pode ser um registro histórico porque possivelmente tem ali o primeiro registro brasileiro dos 5 prelúdios de Villa-Lobos. E como professor, que foi provavelmente a sua atuação mais importante, ele trabalhou, deu aula aqui no Conservatório Carlos Gomes, um importante conservatório aqui da cidade, formando inúmeras gerações de violonistas da nossa região. Então, por esse breve perfil, dá para perceber a atuação intensa de Milton, mas a sua importância, a sua relevância para o violão brasileiro, e principalmente, claro, para a cidade de Campinas. O termo transcrição é usado em diferentes contextos, então achamos interessante ter uma definição que nos guiasse ao longo do nosso artigo, mas que também estivesse próxima das práticas, das tradições do violão clássico, ao longo da história do violão clássico, mas também com as práticas do professor Milton Nunes. Achamos uma definição muito sucinta no dicionário Aurélio Online, mas é importante enfatizar que essa definição vem de um artigo do professor Luciano Moraes, que também é a respeito de transcrições musicais. A definição é da seguinte forma: adaptação de uma obra musical a um instrumento ou grupo de instrumentos diferentes dos da versão primitiva. Bom, basicamente estamos falando que o compositor compõe uma obra para um instrumento original e quem faz a transcrição vai fazer uma adaptação para um outro instrumento. Isso é importante por quê? Porque nessa definição, e está muito próximo daquilo que é a prática do professor Milton Nunes, quem faz a transcrição não tem um olhar de uma liberdade criativa, ele não está procurando fazer um arranjo, ele não está procurando criar em cima dessa transcrição, mas sim um olhar de fidelidade ao texto musical e simplesmente uma adaptação para outro instrumento. Antes de entrarmos num aspecto mais específico da produção do professor Milton Nunes, fizemos uma espécie de síntese das práticas históricas em torno da transcrição. E por que isso é importante? Porque, primeiro, coloca o professor Milton Nunes dentro dessa tradição, dentro desse contexto um pouco mais amplo. Segundo, para a gente perceber como a transcrição, na verdade, é algo recorrente ao longo da história do instrumento, Desde que o violão
se estabeleceu como um instrumento de 6 cordas, né, a gente tem as transcrições sendo feitas de forma ampla, né, desde adaptações, transcrições dos instrumentos correlatos, renascentistas e barrocos, alaúde, teorba, vihuela, até de outros instrumentos, violino, cello, órgão, cravo, piano, né? Então a gente tem inúmeras adaptações, né? E inúmeros compositores que têm no seu catálogo de obras muitas transcrições. Podemos perceber no catálogo de Tárrega, por exemplo, que tem mais transcrições do que obras originais. E muitos intérpretes que colocam nos seus recitais, nas suas apresentações, transcrições, ou transcrições deles mesmos, ou de outros, né? As transcrições de Tárrega são respeitadíssimas e muito interpretadas, né? Desde os estudantes até os profissionais. Quais são os benefícios da transcrição, né? Isso é importante a gente pensar, porque não podemos esquecer que o violão passou sim por um processo de afirmação, né, num determinado período histórico, onde a gente precisava se afirmar dentro de um contexto, né, diante de uma classe social, diante da música sinfônica, da música de concerto, né, teve esse período. E creio eu que a transcrição foi muito importante nesse período, né? Tocar obras de Albéniz, tocar obras de Bach, tocar obras de Chopin, certamente facilitou a entrada do instrumento em determinados contextos e estabeleceu o instrumento como capaz de tocar esse repertório. Mas para além disso, né, além de uma afirmação de que o instrumento é capaz, né, é importante para a expansão do repertório, expansão da literatura, explorar estéticas, vertentes estéticas que talvez eram pouco exploradas na época, né, uma expansão da técnica de execução. Todos esses são alguns benefícios que a transcrição traz para o instrumento, né? Se a gente falar em música de câmara, mais ainda. Então, adaptando obras para piano, para duos, para trios, para quartetos, né? A gente vê, inclusive, hoje mais ainda as pessoas estão, por exemplo, transcrevendo sinfonias, quartetos de cordas, tudo para o nosso instrumento, para o violão. Então, com certeza, a transcrição é fundamental para o desenvolvimento da literatura e do repertório do violão ao longo da história. A seguir vamos passar por uma parte mais específica dentro da produção de Milton Nunes. Então é interessante pensar como a transcrição foi fundamental na carreira de Milton Nunes, né? Vamos pensar primeiramente nele atuando enquanto compositor. Obviamente ele tem obras originais publicadas, algumas em manuscrito ainda, mas ele tem inúmeras transcrições que foram publicadas. Vamos para alguns números. Por exemplo, o catálogo de obras de Milton Nunes tem 85 obras, sendo que dessas 31 são originais e 54 transcrições. Dessas 54 que são transcrições, mais de 50% foi publicada. Então eu queria destacar o fato de que existia um mercado editorial no Brasil e de como isso foi um fator importante na trajetória, na carreira de Milton Nunes. Publicar transcrições era algo importante da época, né? Alguns nomes são interessantes pensar, né? Dos nomes internacionais podemos pensar em Debussy, Chopin, Mussorgsky, Carl Philipp Emanuel Bach, o próprio Johann Sebastian Bach. Então são nomes recorrentes dentro das obras que ele transcreveu, tanto para violão solo quanto para música de câmara. Aqui vai um destaque interessante, porque enquanto ele atuava como professor, ele colocava seus alunos para tocar muitas dessas transcrições. Temos alguns programas, inclusive um no artigo, de um duo que ele teve com a sua filha, Yara Nunes, tocando uma obra de Debussy. Também tem outros alunos tocando transcrições suas. Então, você vê como isso foi um processo importante, tanto na parte quando ele atuou quanto compositor, como professor. Quando pensamos em Milton Nunes enquanto intérprete, também vemos que a transcrição tem um papel fundamental, né? Conseguimos achar uma série de programas de concerto no acervo pessoal do Milton Nunes. Esses programas vão desde 1948 até 1968. Né, e fizemos uma pequena tabelinha aí com todas as obras que ele tocou, os compositores e tudo mais. Bom, nessa tabela, 68 obras, ele tocou 68 obras diferentes, sendo que dessas 68, 40 são transcrições e 27 são originais.
Ou seja, mais da metade das obras que ele executou ao longo desses 20 anos que a gente conseguiu catalogar, são transcrições, né? A gente acha obras do próprio Bach, do Carl Philipp, obras, transcrições que ele mesmo fez, mas transcrições que são de outras pessoas, né? Quer dizer, Astúrias. As duas obras que ele mais tocou ao longo da sua vida foi Astúrias e o Noturno, Opus 9, número 2, de Chopin. Então você vê como isso tem uma relevância importante na trajetória artística de Milton Nunes, né? A transcrição esteve sempre presente, tanto no seu catálogo de composições, quanto nos programas de concerto. Outro aspecto interessante de se pensar é que essas transcrições foram publicadas entre o ano de 1952 e 1992, portanto um período de 40 anos. Né? Com certeza, o violão passou por diversas modificações nesse período. Né, desde um processo de afirmação, né, na década de 40, de 50, a entrada do violão nos conservatórios, né, até a entrada do violão nas universidades, no campo da pesquisa, da pós-graduação. Né. Então, ter obras transcritas por uma editora que tem um grande alcance como a Record, né, uma grande distribuição, inclusive fora do país, porque ele publicou obras na Argentina também, demonstra como a atuação de Milton Nunes é importante para o violão brasileiro, e resgatar essa memória também é importante para a história do nosso instrumento. Por fim, como um aspecto conclusivo aqui do nosso vídeo, quero mais uma vez ressaltar a importância da transcrição na construção da literatura e do repertório do nosso instrumento. Ela está presente ao longo de toda a história do violão. Em se tratando de uma figura como o violonista Milton Nunes, a gente vê que a transcrição está presente em todas as suas áreas de atuação, como professor, como compositor, transcrevendo e publicando essas obras, e também como intérprete. Os seus programas revelam que ele tocou de forma abundante obras que eram transcritas, né? Bom, esse vídeo funciona como uma espécie de grande síntese do nosso artigo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a toda a organização do simpósio, agradecer vocês que estão assistindo e desejar que vocês consigam ler o artigo, porque ali a gente vai discutir com um pouquinho mais de profundidade todos esses tópicos que foram levantados aqui. Então, muito obrigado.